e as famílias que fazem parte dela. Irmãos, nós vamos abrir a Bíblia hoje lá em Gênesis 37, capítulo 37 do livro do Gênesis. É um texto de 36 versículos. Na sequência que estamos tendo da exposição do livro do Gênesis a cada domingo, ainda nos encontramos no capítulo 37. Faltam 13 capítulos para acabar o livro. Eu acredito que até o final do ano a gente encerra Gênesis, não é? Mas é um dos capítulos mais preciosos da narrativa bíblica. A história, os acontecimentos que vão, a partir deste momento na história do livro do Gênesis, marcar todo o andamento processual da constituição do povo de Deus como nação. Então nos diz assim a narrativa bíblica. Acompanhe aí mesmo assentado, e após a leitura guarde ela aberta diante dos seus olhos. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica talá de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José, Israel é Jacó: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vem depois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica,
a túnica talada de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram, o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino. E eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam no sangue, e enviaram a túnica talada de mangas compridas. Fizeram-no levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Amém. Que história, né, irmãos? Bastante conhecida e marcante, não apenas na narrativa bíblica, no que tange ao andamento histórico do povo de Deus, mas marcante para nós quando a lemos. É interessante que o capítulo 37 de Gênesis, ele é um capítulo que traz uma figura estampada na realidade do Novo Testamento. O escritor Joseph Meyer escreveu um título muito tempo atrás, lá no início do século 20, com a seguinte expressão: José, amado, odiado e exaltado. E na narrativa, Meyer discorre sobre a pessoa de José lá no Velho Testamento e faz uma comparação, o prefigura como um tipo de Cristo. José é a primeira tipificação humana personificada da pessoa de Jesus, que viria no relato do Novo Testamento igualmente amado pelo Pai, odiado pelos seus, humilhado e posteriormente exaltado quando venceu a morte e assunto os céus em glória, subiu e onde de lá, junto com o Pai, reina soberanamente em sua exaltação sobre tudo e sobre todos. Então, o relato de Gênesis 37, ele tem essa peculiaridade. Ele é mais do que uma simples história dando continuidade ao processo da narrativa do Gênesis para a constituição do povo de Deus. Já é uma mensagem prefigurada daquilo que Cristo haveria de ser e como ele seria tratado pelos seus e como Deus o usaria para preservar o povo e para, através da escolha dele, salvar aqueles que lhe pertencem. É um resumo bastante conciso de todo o relato que acabamos de ler no capítulo 37. Segundo lugar, é interessante a gente pensar que a partir do capítulo 37, o personagem central do livro do Gênesis é José. E até o capítulo 50, só há um capítulo em que não há menção dele, que é o próximo, o capítulo 38, que vai falar de Judá e Tamar. O 37 e do 39 ao 50, o personagem principal é José. A narrativa da história de José é uma das mais longas do Antigo Testamento e uma das mais marcantes, porque a gente percebe alguns detalhes, não apenas
na figura que prefigurava ele, a pessoa bendita de Jesus, mas alguns acontecimentos que fazem parte da história do povo de Deus e que são também parte da nossa história hoje, do ponto de vista da nossa vida. Se formos contextualizar o que José viveu em toda a trajetória da sua existência, muitos de nós aqui vivemos em algum momento da nossa vida parte daquilo que José viveu. Hoje eu quero me ater aqui ao capítulo 37 e pontuar algumas coisas para a nossa reflexão, para o nosso pensamento, e pensar nisto como algo que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. Primeira coisa que eu queria colocar aqui nesta noite, que é algo notório, é que essa história, como já disse, nós temos que vê-la como uma figura da história de Cristo. Então, todas as vezes que pontuamos alguma coisa em relação a José, você tem a ideia da visão do que de fato aconteceu de maneira real com a pessoa bendita de Jesus. E toda a ação contrária a ele, você traga à sua mente aquilo que foi também por parte do povo de Deus, dos judeus na época de Jesus, também sendo contra a ele. E toda a expressão de revolta, de ódio e de rechaçamento dos hipócritas e fariseus à época de Jesus está tipificada aqui também na história dos irmãos de José. Não vai dar para a gente falar sobre tudo, nem sobre todos, mas vamos pontuar algumas coisas interessantes que a gente pode extrair desse texto para nossa vida. A primeira coisa que eu queria dizer para nós nesta noite é que esse texto nos mostra que, como pessoas crentes e tementes a Deus, nós vamos atravessar, mesmo sendo amados por Deus, por momentos difíceis, e atribulados seremos em muitas ocasiões, até mesmo por aqueles que são próximos a nós. Não se iluda, ser crente, ser um cristão, ser amado por Deus, não exime de nós sofrimento e tribulações, mesmo de pessoas que são próximas, e que certamente esperávamos delas mais afeto, mais ternura, mais cuidado, mais atenção, mais compreensão, mais dedicação, e por vezes delas vem justamente o contrário. Então é uma coisa que eu e você não podemos tirar da nossa mente: ser amado por Deus, assim como José era amado por Jacó, não exclui aqueles que são amados de passar por tormentas, adversidades e perseguição das pessoas mais próximas. Não quero entrar aqui nem tecer comentários mais peculiares do tempo em que vivemos, mas você é inteligente e vai perceber. Isso às vezes acontece tanto dentro do lastro familiar, da estrutura da casa, como acontece dentro do lastro da família, da estrutura maior de uma família, e por que não dizer, num lastro ainda um pouquinho mais expandido, como a igreja. Vezes por outra, irmãos que deveriam cuidar de nós, se levantam contra nós e expressam um tipo de sentimento contrário àquele que deveria ser justamente o não presente na relação. E Deus permite, Deus concede que isso seja possível, para que lá na frente Ele seja glorificado como foi, e os próprios perseguidores sejam abençoados com a provisão, como foram a partir do capítulo 45 até o 50. Isso vai estar provado, que quando os irmãos foram ao Egito buscar alimento por causa de uma grande fome na terra do seu pai, quem lá estava governando o Egito, quem lá estava cuidando da administração do mundo da época, dos víveres que existiam para alimentar o povo e a vizinhança, quem era o principal homem abaixo de Faraó? José. E os irmãos se curvaram, o sonho foi cumprido, porque diante dele, lá na sala do trono, onde José governava, se curvaram o pai e os irmãos diante dele, e somente depois é que ele se fez conhecido. Sou eu, não temas. Eu fui enviado para cá, não porque vocês me maltrataram, me venderam, me deram por morto ao meu pai,
Não, eu fui enviado para cá porque Deus estava já antecipando em sua providência o cuidado dele para com vocês. É assim, não se iluda. Há uma frase muito dita no nosso dia a dia, que é mais ou menos assim: aqui se faz, aqui se paga. É bem conhecida esta frase, né? E a paga, nem sempre ela é feita com o mesmo mal proporcional que nos foi feito. A paga geralmente vem, quando é na direção de Deus, com o bem justamente inversamente proporcional ao mal que nos fizeram. Somos abençoados porque Deus é quem está no controle de todas as coisas. Esta é a primeira lição desse relato do capítulo 37 de Gênesis, que eu poderia pontuar com vocês sem me deter mais na exposição. Segunda lição que a gente pode tirar e extrair daqui é que, como eu já disse, José era amado por seu pai e por isso os seus irmãos o odiavam. E a lógica é a seguinte, preste atenção. Abraão gerou a quem? A Isaac. Isaac gerou a quem? A Jacó e a Esaú. E Jacó, dentre muitos filhos, gerou a quem? A José. Agora preste atenção. A mulher de Abraão era estéril quando Isaac foi agraciado por Deus e Sara foi então na sua velhice contemplada com a gravidez. E quando Isaac nasce, já havia a presença de quem? De Ismael. E o que fez aquele momento na história de Abraão, a intriga de Ismael com Isaac? A separação de povos. Do mesmo jeito, a mulher de Isaac, Rebeca, era estéril. Quando, no tempo da graça de Deus, ela foi contemplada com a maternidade, e em seu ventre estava Esaú e Jacó. E eles lutavam desde o ventre para ver quem era o primogênito. Até que saíram, e Esaú saiu na frente e Jacó grudado no calcanhar. E o resto da história você já conhece, porque a gente já expôs aqui. Uma animosidade sem fim começou a se fazer presente entre Esaú e Jacó, porque este adquiriu do mais velho a primogenitura no momento de fraqueza dele, em virtude da volta de uma caçada, quando vendeu por um prato de sopa o direito de primogenitura. E daí por diante, Esaú e Jacó ficaram no perrengue, como diz lá no interior da Bahia, quase que interminável, até que Deus usa Jacó para se apresentar em reconciliação ao seu irmão, como vimos no capítulo 31, 32 e 33, na ocasião oportuna. E agora, José é filho de quem? De Jacó. Quem era estéril? A sua amada, que não podia gerar filhos, e nasceu José, depois de ter os irmãos nascidos por Bila e por Zilpa, mais velhos, nasce o amado de Jacó, o único filho legítimo da promessa, porque foi filho com a sua amada, e não com a irmã dela, que a gente já viu, ou com as suas servas, de quem os outros filhos faziam parte. Isso trouxe animosidade. E aqui vem, queridos, uma outra lição para mim e para você nesta noite. Às vezes nós somos rechaçados, odiados, e há contra nós animosidade, não porque sejamos melhores do que os outros, não porque sejamos mais especiais do que os outros, porque certamente Jacó amava os seus outros filhos, e Rúben, por uma ordem lógica, o mais velho, teria o direito de liderança dos outros irmãos.
Tanto é que ele foi um dos que tentou demover a ideia de matar a José mais à frente, como lemos na narrativa. Mas mesmo assim, juntamente com seus outros irmãos, eles odiavam a José simplesmente porque o pai o amava. E um adendo a este ódio se deu a justamente José receber uma túnica talá, uma vestimenta diferente dos demais irmãos, porque para Jacó, José era o filho da promessa, e a túnica talá é algo que faz parte da realeza, uma túnica colorida para dar a distinção. Mesmo involuntariamente, Jacó deu isto a José, e os sonhos que José obteve desde os seus 17 anos, quando jovem, ainda um garoto, um adolescente, nada mais eram, nada menos eram do que o cumprimento do que Deus haveria de fazer na história do seu povo. E ele não estava querendo ser maior do que os seus irmãos, melhor do que eles, estava simplesmente apresentando a eles: olha, é assim que vai acontecer. Pense comigo, você é inteligente. Se você sabe que alguém lhe odeia, que alguém não gosta de você, você vai contar a história que vai alimentar ainda mais o coração ou o sentimento daquelas pessoas revolta por você? Seria insano, não é verdade? Seria até falta de inteligência. E por que José então ia contar: olha, eu vi os meu feixe de pé e os feixes de vocês se curvando perante mim? Será que uma pessoa em sã consciência faria isto, sabendo que havia ódio, revolta, ressentimento, mágoa, e todo tipo de sentimento não louvável dos seus irmãos para com ele? O que ele ia fazer? Se fosse os políticos do nosso tempo, ia dizer: olha, eu tive esse sonho, mas eu quero dizer para vocês que não é bem assim, nós vamos juntos caminhar, ia dar uma melada na história. Mas José não, ia adocicar a história para os irmãos não ficarem com muita raiva. Ele disse justamente como era: os feixes de vocês se curvavam perante o meu que ficou de pé. Então, queridos, isto representa que mesmo diante daqueles que não nos são amistosos como deveriam ser, que não nos tratam com a distinção que deveríamos ter, com o amor que precisamos receber, não devemos de forma alguma deixar de dizer a verdade quando ela vem de Deus. O resultado não importa qual será, mas não podemos nos omitir de falar a verdade, mesmo diante daqueles que não nutrem um sentimento nobre por nós. José não deixou de falar a verdade. Veja aí que depois ele inclusive conta um outro sonho diante dos seus irmãos e do seu pai. E o seu pai tentando amenizar, já sabendo o sentimento de revolta que havia no coração dos irmãos, os outros filhos para com José: por que você está contando isso? Não diga um negócio desse. Será que eu, a mãe de vocês e os irmãos de vocês vão se curvar? E tenta amenizar, mas no fundo, Jacó sabia que daquilo que estava vindo de José era a verdade de Deus, porque ele era um homem de Deus. Ele mesmo já havia tido visões, já havia tido outras situações na sua carreira. No Val de Jaboque lutou com um anjo, teve uma visão de uma escada em Betel, viu os altares sendo consumidos numa oferta que fez. Ele mesmo sabia muito bem o que era isso. Portanto, José, quando contou esse sonho, ele queria apenas apaziguar os ânimos acirrados dos irmãos de José, para que não houvesse qualquer outra complicação, o que não adiantou. Porque os irmãos saíram para Lide, para o trabalho. José também trabalhava, embora jovem, e Jacó disse: olha, vai aos teus irmãos e leva a eles o que eles estão precisando, encontre-os e volte de lá e me traga notícias. E José prontamente disse, olha o versículo 13: eis-me aqui. E saiu, versículo 14, e assim ele se deparou para o lado de Hebrom,
e foi até Siquém, onde supostamente seus irmãos estavam apacentando o rebanho. No meio do caminho, quando chega a Siquém, ele encontra um homem e pergunta: cadê meus irmãos? Possivelmente eram conhecidos da região, possivelmente eram lugares costumeiros onde eles cuidavam do rebanho. E o homem disse: olha, eles foram para aquela banda de Dotã, saíram daqui, não estão mais aqui. E José disse: eu estou procurando meus irmãos. Terceira lição para mim e para você. Queridos, somente quem está dentro da história, do planejamento de Deus, vai atrás daqueles que o odeiam. Somente quem é de Deus e é eleito e escolhido de Deus, está com vestes talares sobre si, revestidos do próprio Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis, vai procurar o outro. E talvez esse seja um dos maiores defeitos do tempo moderno, da igreja pós-moderna. Não temos coragem de procurar as pessoas. Preferimos sair com o nosso sentimento de animosidade alimentado e irmos para outra direção e não irmos buscar notícias do outro. José não. Mesmo sabendo que era odiado, humilhado, e mesmo sabendo que poderia lhe acontecer algum mal, foi procurar os seus irmãos. Agora, um detalhezinho. Note o versículo número 14. Disse-lhe Israel, Jacó: vai agora e vê se vão bem teus irmãos. Seja sincero. Você quer saber do bem de alguém que te faz mal? Em regra, você não quer nem saber, você deixa para lá, né? Já não me quer bem, o que eu quero saber do bem deles? Para que eu vou me interessar pelo bem de quem não tem bem para mim? Aí vai cantar aquela musiquinha dos Paralamas, do Sucesso é Paralamas, ou é o Traje a Rigor? Eu me amo, como é? É uma musiquinha que fala, né? Do amor que tem por ele próprio, e que os outros aqui, o que importa é eu me amar. E se leem os outros, na expressão lá do sertão, que se arrebentem, quero lá saber o bem de ninguém. Mas José não fez isso. Era amado do pai, odiado pelos irmãos, mas foi procurá-los para ver se estavam bem, como estavam. Olha o restante do texto. E diz aí: traze-me notícias. A ideia de Jacó é que José fosse e voltasse trazendo notícias de que os seus irmãos estavam bem, como de fato supostamente estariam. Só que quando ele chega a Siquém, na região do Vale de Hebrom, eles não estavam mais lá. Agora pensa comigo aqui. Se você recebe obedientemente uma tarefa para uma missão dessa quase que ingrata, ir buscar e procurar quem não gosta de você, e você chega no suposto lugar onde aquelas pessoas deveriam estar e você não encontra, seja sincero comigo, o que você faria? Volto para casa, volto para trás. Já tenho uma desculpa para não encontrar aquele povo que não gosta de mim. Vou voltar e vou dizer para o meu pai: pai, eu estive lá, procurei, fui até Siquém, não vi ninguém, até rimou, né? Estou voltando, portanto não tenho notícias para dar deles. Quando eles voltarem, retornarem, eles contam como é que está a vida deles. Não, José não fez isso. Ele instou, ele foi diligente. Por ser obediente ao seu pai, ele foi até o fim. Ia passando um homem e ele perguntou: você viu meus irmãos por aqui? Sim, eles estavam aqui ainda há pouco, mas por que você está procurando eles? Por isso. Mas eles se dirigiram para aquela região tal, e José se dirigiu para lá. Que lição preciosa, a quarta lição para mim e para você. Quando eu leio isso aqui, eu contemplo o que Paulo diz em Filipenses 2. O apóstolo Paulo diz que Jesus não julgou com usurpação
o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma humana, e tem uma palavrinha ali que faz toda a diferença, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, significa morte vergonhosa. Não tirou Jesus da visão da obediência. José foi a mesma coisa. Jesus orou lá no Getsemane: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Se não der para isso acontecer, eu vou até o fim, eu vou até a morte. José fez a mesma coisa, embora me odeiem. Jesus veio para o que era os seus, e os seus não receberam. José a mesma coisa. Eu vou até o fim, vou obedecer o desiderato do meu pai, a ordem do meu pai. Eu preciso cumprir, eu preciso saber como estão os meus irmãos. Lição para mim e para você, querido irmão, querida irmã. Não deixe de ir atrás dos seus irmãos, mesmo que eles não se sintam, não sintam por você o que deveriam sentir, ou mesmo que não sejam irmãos de fato. E aqui a gente falha muito, como eu disse anteriormente. Gostar de quem gosta da gente é bom, né? Agora, gostar de quem não gosta da gente é duro. Ontem eu cheguei lá no casamento, e quando eu chego num ambiente que não tinha muita gente conhecida por um lado do noivo, só do lado da noiva, porque era sobrinha de Leísa, e fui cumprimentar umas pessoas que eu reconheci logo, tal. Fiquei ali na mesa conversando, para papai, de costa para o lado de cá. Daqui um pouco eu ouço o meu nome aqui atrás. Uns 20 anos que eu não via. Ouviu minha voz, me viu e veio abraçar. E conversamos. Toda hora que eu passava, segurava. É bom, né? Quando você é reconhecido, alguém com quem você conviveu, que conheceu você, ele chama, ele trata bem e faz a diferença. Num lugar onde tem tanta gente diferente, lhe trata com uma diferença toda específica, toda especial. E não é porque eu sou pastor, não. E não é porque fiz algum benefício, não. Simplesmente porque gosta de você. E você se sente, hein? Diga se não é verdade. Aí você volta, tanto é verdade que eu estou contando aqui para vocês. Faz bem. A gente gosta disso. Agora, já pensou quem não gosta da gente? A gente dá para trás. E isso não é uma atitude cristã de um homem e de uma mulher de Deus. A atitude correta é a de José. Ele nem sabia o que ia acontecer com ele. Tanto é que o relato da história, a partir do versículo de número 18, quando diz que José seguiu atrás dos seus irmãos, verso 17, e os achou em Dotã. Lá de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Que coisa terrível. No direito penal, né, meu doutor? Aqui está caracterizado o motivo do crime. De longe, crime programado. Não foi uma situação repentina, de um acontecimento momentâneo, de algo que simplesmente veio e aconteceu. Não, já havia no coração assentado o desejo de matar José. E quando ele chegou de longe ainda, começaram a conspirar. Eu imagino a conversa entre os irmãos. E a pior coisa que existe, além do ódio, é a conspiração para nos fazer mal. Conspirar significa respirar junto o mesmo ar. É trabalhar, o intento é negociar para a prática do mal. E José ainda foi
verso 19, lá vem o tal sonhador, ironizado. Lá vem aquele molecote que sonha, só sonha, só sonha. E aí vem o estratagema todo desenvolvido. Vamos matá-lo, verso 20, lançá-lo na cisterna. Depois, quando a gente voltar, a gente diz que um animal o devorou, o comeu. Vejamos se ele tem sonhos agora. Lembra quando Jesus estava lá na cruz? O que diziam quando ele estava exposto lá? Não és tu rei? Salva-te a ti e a nós também, dizia um dos ladrões. E os outros lá de baixo, zombando, diziam, não és o rei de Israel? Se és, livra-te daí mesmo. Isso vai sempre acontecer, meu irmão, minha irmã. Mas quem está na missão e vai até o fim, por ordem do Pai, por ordem de Deus, não se importa com os que vão odiá-lo, maltratá-lo, subjugá-lo, ofendê-lo, humilhá-lo, vai até o fim, porque a missão é buscar a todos. E o resultado final do texto, vocês sabem, eu não vou me alongar mais, foi que tomaram a José, o lançaram, depois de uma conversa que Rúben teve, com auxílio de Judá, o lançaram numa cisterna e foram embora. E Rúben disse, olha, vamos fazer o seguinte, em vez de matar, a gente bota ele ali e depois, vocês viram o que eles fizeram, lançaram José na cisterna. Enquanto Rúben estava fazendo alguma atividade, vinha passando uma caravana de etíopes e eles viram na oportunidade ainda lucrar com aquilo. E por 20 ciclos de prata venderam a José. Quando Rúben chega para tentar tirar o irmão e botar numa situação melhor, cadê? Já havia José sido vendido. Algumas coisas que eu queria deixar aqui nesta noite, finalizando o texto. Eu quero pontuar aqui os 4 nomes principais dessa história: José, Rúben, Simeão e Levi. Aliás, 5 nomes, e Judá. José significa, ele acrescenta. É o símbolo da pessoa de Jesus que veio acrescentar a nós vida, paz, graça, amor de Deus, perdão para nossos pecados e nos reconciliar com o Senhor. Rúben significa sol brilhante. Foi o brilho da ideia de Rúben que preservou a José para um fim específico. Jesus é o sol da justiça, é o brilho dele em nós que nos preserva para a eternidade. Simeão significa famoso. Talvez no texto não se fale muito, mas Simeão foi um dos articuladores mais sagazes para o intento de prejuízo a José. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, quando no nosso coração tem pessoas que querem aparecer mais do que as outras, querem fazer a sua própria Babel, em vez da glória de Deus e o altar a Deus em obediência a Ele, serão lá na frente prejudicados. E a história de Simeão, no relato da Bíblia aqui em Gênesis, não foi das melhores. Levi significa associado, adesão. É aquele que se associa para o mal intento. Vai ter sempre gente que vai se associar para o mal feito. Não é difícil, porque a natureza humana é pendente, é inclinada ao mal. Não é muito difícil você encontrar gente que se associe com você para um projeto de perseguição, de oposição, de intriga, de animosidade, de revolta. É fácil. É a coisa mais fácil do mundo. É só você se lembrar do ano passado que a mídia fez, com 3 ou 4 pronunciamentos no Face, a revolta foi estabelecida e você sabe o resultado disso tudo a nível político no Brasil.
sem querer dizer aqui quem estava certo ou quem estava errado, mas juntar gente para fazer o que não presta é rapidinho, não precisa de muito negócio não. E tem muita gente agindo como Levi, sendo gente associada para o mal, aderir ao que não presta, ao que não deve, a produzir aquilo que causa revolta, morte e extermínio do outro. Louvado seja Deus, porque na história de José tudo isso tinha um projeto final, preservar a própria família de Jacó. Porque mesmo contra nossos intentos, os mais negros possíveis, os mais inglórios possíveis, Deus está no controle. Nada que é contra nós deixa de passar pelo controle e domínio do soberano Senhor. E o outro nome que aparece aí é Judá. Olha aí o que nos diz o texto, por favor, e veja o versículo 26. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão, esconder-lhe o sangue? Foi uma pergunta, um questionamento lógico. O que vai adiantar? Que lucro a gente vai ter com isso? Vinde, vendamos aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Aí o texto diz: e seus irmãos concordaram. Sabe o que Judá significa? Judá significa louvor, Deus seja louvado. E essa atitude de Judá em aconselhar os seus irmãos a não irem ao fim do seu intento, mais tarde redundou em louvor e glória ao Senhor, quando lá no Egito José recebeu toda a comitiva da casa do seu pai, e o Senhor lá foi engrandecido e exaltado, porque por atitude de Judá, José não foi levado a cabo em sua vida. Diferentemente de Cristo, que morreu por nossos pecados, José não morreu pelos seus irmãos, porque não faria sentido. Mas a história é que nós devemos louvar a Deus sempre, em todo momento, em toda circunstância. Deus levantará pessoas que serão usadas para preservar a nossa vida e o louvor a Deus. Amém? Eu quero finalizar, como eu sempre faço, deixando com vocês algumas lições preciosas de forma aplicativa. Primeiro, Jacó é representação daqueles que são especialmente escolhidos por Deus em seu amor. Quem é de Deus é uma pessoa especial, escolhida por Deus por amor. Nós somos os eleitos de Deus, amados de Deus. Mesmo que venhamos atravessar situações adversas, Deus nos ama. Segundo, o herói dessa história aqui é alguém que tem uma história de sucesso, como eu disse no início da fala, a partir do capítulo 37 até o capítulo 50, excetuando só o 38, o personagem principal é José. Sabe o que eu quero dizer com isso? Qualquer sucesso nosso, humano, que não redunde em glória para Deus e que não tem um objetivo da missão de Deus em nós, não faz sentido. Se você olhar o capítulo 36 que estudamos a semana passada, os filhos de Esaú não tiveram sucesso algum. Se você for ver na narrativa posterior, os irmãos de José não tiveram sucesso algum. Mas apesar de todo infortúnio na vida, o personagem principal, José, foi bem sucedido. E olha que você vai ver mais tarde em outros capítulos, que a mulher de Potifar tentou acusá-lo de adultério, ele foi preso, na cadeia foi esquecido, só depois de muito sofrimento é que foi colocado por Faraó como um dos mais bem-sucedidos homens governantes.
Neemias e José são a representação dos grandes administradores que nós temos na história do povo de Deus. Terceiro, alimente no seu coração um sentimento real de amor, de afeição, não de intriga. Mesmo que aparentemente alguém possa estar ostentando com uma capa ou com uma posição, porque por outro é mais destacado, mas não se permita dominar por sentimentos revoltosos, jamais no seu coração, por sentimentos que não são nobres, por sentimentos que em vez de ajuntar espalha, por sentimentos em vez de promover paz, promove intriga, por sentimento em vez de trazer para perto, manda para longe. Não alimente o seu coração com essas coisas, isso não vem de Deus. Embora ele esteja no controle, no caso de José, não vem dele. Quarto, não alimente no seu coração qualquer fragilidade emocional que leve você a ser violento, a articular com sagacidade por sua fragilidade emocional. Os irmãos de José estavam fragilizados por duas coisas. Primeiro, porque Jacó amava mais a José, que era o mais novo, do que a Rúben e os demais, que eram mais velhos. E porque José tinha uma capa talá, mais bonita. O que tem? Se ele era o escolhido, seria a descendência que veio mais tarde a ser. Não seja frágil emocionalmente falando. Só porque alguém tem um pouquinho mais do que você, porque alguém tem uma habilidade maior, porque alguém se destaca mais, porque alguém... Não se permita, pela fragilidade emocional, nutrir no seu coração sentimentos de violência, de revolta, por quem quer que seja, quanto mais por seus irmãos. Quinto, admita no seu coração e alimente no seu coração a obediência à vontade de Deus, e saiba que Ele é soberano, que nenhum fato da nossa história e da nossa vida está sob o controle dos inimigos, está sob o controle de Deus para nosso bem e para a bênção do seu povo. Alimente isso no seu coração, admita, há um Deus soberano que controla tudo e a todos. Sexto, os versículos 12 a 24, que eu não vou ler, já lemos, mas você depois pesquisa em casa, mostra que existe um Deus vigia, que está cuidando de nós mesmo quando tudo está oculto contra nós. Note, José vinha longe e já conspiraram, não sabia do plano, e é interessante falar aqui de uma coisa, José só viu a glória, os feixes se curvando, a lua, as estrelas se inclinando, mas ele não viu o sofrimento no Egito, nem a estratagema dos seus irmãos. Sabe por quê? Porque nós somos tendentes a olhar só as coisas boas. A gente só quer o que é bom para a gente. A gente só vai saber que o que não veio tão bom é de Deus quando está acontecendo. Então, meu irmão, minha irmã, entenda que Deus está vigiando, mesmo que outros estejam trabalhando por trás, mesmo que as coisas estejam ocultas a você, não está oculta a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Nada está oculto a Ele, nada foge ao controle dEle. O estratagema dos irmãos, a ideia de Rúben, a ideia de Judá, o parecer de Simeão, tudo que foi feito estava oculto a José, mas não estava oculto a Deus. E às vezes a gente pensa que pode enganar Deus, né? Fazer aqui que ninguém está vendo, é contra o meu irmão mesmo, tal, a gente não gosta tanto, vamos fazer isso aqui. Ele não está nem sabendo. Tem um que sabe de todas as coisas. Nada está oculto aos olhos de Deus. Ele vigia. E mesmo que passemos por horas duras, nos colocará um dia em glória, exaltados, como foi José. E fará aqueles que se levantaram contra nós se curvarem, se humilharem um dia e chorarem diante de nós. E por fim, versículo 25,
do texto que lemos mostra a dureza do coração de gente assim. Enquanto a negociata estava sendo feita para ser vendido José, sabe o que eles faziam? Comiam, se banqueteavam. Quem não tem coração endurecido, quem não tem sentimento nobre, vai festejar em muitos lugares e até próximos de nós, enquanto nós estamos sendo agastados, maltratados, enquanto estamos vivendo momentos sôfregos, vai ter gente se banqueteando. Os mesmos que são os nossos algozes irão comer, festejar, enquanto sofremos. Isso é dureza de coração. Deus não aprova. Que o Senhor nos livre dessas coisas. Que o Senhor nos dê uma visão diferente. E como irmãos, nos tratemos com nobreza, com atitude fraterna, com cuidado, e obedeçamos sobretudo a Deus. Amém. Vamos ficar de pé e encerrar nesta noite o culto que a Ele prestamos. O próximo capítulo é difícil, como foi o 36, mas a gente não vai pular não. Cadê? Tem o cântico? Não. Então cante, sem repetir. Irmãos, a Bíblia diz, em sua definição dela própria, em Hebreus, que ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de dois gumes, e quem se permite ser tocado pelas Escrituras, não volta da mesma forma para casa, vai pensar, vai refletir, e assim devemos fazer mais uma vez, nesta noite. Tinha tantas lições para tirar desse texto, quem sabe eu repita ele, antes do 38, falando outras coisas, mas era esta para hoje. Recebi um novo coração, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, que isso seja verdade. Preciosa é a nossa comunhão, somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer velocidade, vivendo a verdade, expressão, a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão, preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. A irmã Itamara Velma vai orar para nós e depois impetraremos a bênção do Senhor. Oremos, irmãos.
Senhor, nós queremos, ó Deus, agradecer a Ti nesta noite, porque passamos aqui, ó Deus, momentos em Tua presença e em comunhão com nossos irmãos. Queremos Te louvar, Senhor, pela Tua palavra. E queremos pedir em nome de Jesus que tratemos, ó Pai, uns aos outros com nobreza, Amém. Com dignidade, com amor fraternal, como a Tua palavra nos ensina. Ajuda-nos. Nos livre, ó Deus, a agirmos como os irmãos de José. Por favor, Senhor. A trairmos o irmão pelas costas. Deus. A falarmos mal do nosso irmão. A intentarmos contra a vida de nossos irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. De tal intento. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a vivermos como sempre temos vivido em união. Amém. E se porventura, ó Pai, fizemos, falamos, agimos de algum modo uns contra os outros, que o Senhor nos ajude a nos perdoarmos, ó Deus. Porque nós precisamos viver em comunidade, limpos e íntegros diante do Senhor. Amém. Te louvamos por esta noite, por aquilo que o Senhor tem feito à Tua igreja. Obrigado. E por aquilo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós agradecemos ao Senhor por isso. Senhor. Pois sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. É verdade. E é em nome de Jesus que nós Te louvamos e agradecemos nesta noite, ó Deus. Amém. Amém. Que agora o amor de Deus, nosso Pai, que é profundo, terno e eterno, a graça bendita de Jesus, nosso Salvador, que mesmo sem merecemos, nos alcança onde estamos e nos salva. E todo o poder do Espírito Santo de Deus, Deus em nós, nosso Consolador e Instrutor, repouse sobre a igreja do Senhor aqui reunida nesta noite, e sobre todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Podem sentar. Boa semana a todos.